E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam empolgados para a aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre forro, então eu vou mostrar para você as formas de se trabalhar com o forro aqui dentro do Revit, beleza? Então a gente vai fazer a inserção do forro, né, da maneira mais básica aqui, colocando alguns detalhes, e aí depois a gente vai partir, né, quando a gente já tiver com um projeto um pouco mais avançado, na parte criativa, entendendo layout e tudo mais, aí a gente parte para fazer detalhes, né, como rasgos de iluminação, que tiver, sanca, qualquer outro detalhe que você queira fazer inserção, até mesmo a parte de inserção das luminárias, a gente vai partir para esse processo de inserção após a gente já estar com o layout tudo definido. Então, nessa etapa agora, a gente vai entender como que funciona a ferramenta de forro, né? Como que a gente faz a inserção do forro, tanto o forro básico como o forro com alguns detalhes, né? Como, por exemplo, uma tabica ou algum detalhe desse tipo, um cortineiro, né? Onde a gente pode fazer a inserção até mesmo antes, né, da gente entender como vai estar ali o projeto luminotécnico. Então, vamos lá. Eu quero lembrar aqui que toda a parte construtiva, né, do nosso projeto, ela vai ficar aqui no menu de arquitetura, né, na aba de arquitetura. Então, o forro, ele também fica aqui, certo? Quando você clica em forro, ele vai te mostrar aqui as duas formas de você fazer a inserção do forro. Então, o forro automático, ó, que ele já vem selecionado, né, aqui como padrão, ele já identifica, ó, de uma maneira geral aqui os ambientes. Então aonde tem parede, né, ele já identifica aqui, ó, essa área, esse fechamento aqui dos ambientes, beleza? Então é uma forma automática que essa identificação, tá? Mas digamos que aqui nesse hall mesmo a gente tem uma viga, a gente vai fazer até a inserção dessa parede que está aqui elevada, né, para representação da viga, tá? Porque a gente vai fazer a inserção de um forro separado aqui dessa sala. Gigi, se eu quisesse fazer um forro aqui separado, mesmo que os ambientes fossem integrados e não tenha ali uma parede, tem como? Também tem como. E é justamente nessa etapa de fazer um forro diferente, né, um forro com qualquer tipo de detalhe, como uma tabica ou qualquer outra coisa, que a gente faz com a ferramenta de efetuar o croquis do forro, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Para esses ambientes básicos aqui, que seriam os banheiros, né, que não vai ter um detalhe assim, um afastamento do forro, cortineiro, né? Então, a gente pode fazer com o uso aqui do forro automático mesmo, tá? E aí, para os ambientes que a gente for querer dar algum detalhe, né? Aí a gente vai fazer com o croquis, tá? Também é possível fazer com o forro automático e depois a gente fazer algum ajuste, que é justamente o que vamos fazer aqui no caso dos quartos, tá? Nos quartos eu pensei a gente fazer a inserção com um forro simples, mas a gente depois edita esse forro para fazer o afastamento aí de um cortineiro, que temos um detalhamento pronto aqui com opções de cortineiro normal, cortineiro com iluminação, tá? Que eu vou mostrar para vocês também. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando eu seleciono aqui forro, né, ele já vem ativo aqui uma das ferramentas de aplicação de forro, que seria o forro automático. Aqui nas propriedades, né, no seletor de tipos, a gente já tem a opção selecionada de gesso 3 centímetros, mas se você clicar, você também vai ver outras opções aqui. Inclusive essas opções de fechamento que a gente vai ter experiência também de utilizar esses fechamentos aqui, tá? No banheiro social eu vou mostrar para vocês esse exemplo e outras coisas, acho que também vai ter aplicação. Aqui nas propriedades em altura de deslocamento, a gente vai colocar justamente a altura que estará o nosso forro, tá? Então, ele pode estar 2,60, 2,40, 2,50, né? Geralmente, os apartamentos ficam aí nessa média entre 2,30 a 2,60, né? E aí, a gente vai colocar em planta de forro, tá? Porque a gente vai conseguir visualizar. Se eu clicar no forro aqui, ele vai aplicar, mas como eu estou na planta baixa, ele não vai visualizar esse forro, tá? Então, para a gente aplicar visualizando onde o forro está sendo inserido, a gente vai trocar aqui a nossa vista para a planta de forro. Então, dou 2 cliques, cliquei aqui, ó, e vim para a vista da planta de forro. Nesse momento agora, ele tá passando ali a minha faixa de vista olhando para cima, né? E não para baixo, como o caso da nossa planta baixa, certo? Então, eu venho aqui, menu arquitetura,
forro e ele já vai estar automático aqui, né, no forro automático. Eu só vou especificar aqui a altura do meu forro, que a gente vai trabalhar aqui com a altura de 2,40, que é a altura possível lá para o nosso apartamento, tá? Como eu falei, a gente vai colocar aqui, ó, o forro automático em alguns ambientes apenas, tá? Então a gente vai fazer a inserção dele aqui no quarto. Perceba que ele mudou um pouquinho a cor, tá? Como é um gesso, tá com a pintura branca aplicada, então é uma mudança mínima, né? Ele só sai de um branco para um branco um pouquinho mais acinzentado, tá? E aí eu vou colocar aqui no home office também. Nos banheiros, então, ó, só um clique, ó, um clique e tudo certo. Na parte do shaft não tem, né? E aqui na cozinha, beleza? Então, vão ser esses ambientes aqui, ó, que a gente vai fazer a aplicação com o forro automático, tá? Depois, a gente vai vir aqui com a aplicação do forro em croquis. Ah, podemos inserir aqui na varanda também. Então, vamos inserir aqui na varanda também, ó, com o forro automático, tá? Deixa aí, de forma resumida, deixa aí só a parte aqui da sala, né? Da sala, do hall aqui, tanto do corredor aqui dos quartos como o corredor de entrada. Você deixa que a gente vai fazer com croquis nessa parte aqui, beleza? Então, fiz isso, ESC. A gente já pode fazer o ajuste aqui do nosso corte, porque aí a gente já visualiza como é que tá a inserção desses forros, tá? E fica mais fácil a gente conseguir enxergar ali os detalhamentos e tudo mais do forro através dos cortes, né? Então, a gente já tinha aplicado aqui, acho que eu já tinha mexido um pouco aqui na visualização, né? Então, lembrando que essas setinhas aqui do corte, ela representa o alcance da vista, né? Então, tanto em relação à largura, como em relação à profundidade, né? Então, se eu boto antes na parede, eu não enxergo a parede nesse corte. Então, se eu boto passando, eu enxergo até o final, né? Esse alcance aí de até onde meu corte vai estar apresentando ali na vista, tá? E aí, a gente tem a linha do corte. Então, perceba, quando eu clico, ele aparece essa linha tracejada aqui ao redor, tá? Porque a gente tá com a região de recorte aqui ativa, né? E porque ele também tá aqui, né, com a opção de recorte com linha, tá? Então, ele corta, faz ali a aplicação da seção mesmo, da intersecção nas paredes e também demonstra esse alcance aqui da vista, tá? A gente vai agora ajustar a representação da linha de corte. Então, isso aqui seria a aplicação de fato, como que ela tá concretizada, né? E essa linha aqui é a linha representativa, né? De até onde o meu corte está indo. Então, sempre você deixa essa bolinha aqui, ela apresentando aqui, né? De canto a canto, aonde o teu corte está passando ali naquela vista. Tem a opção também, só para você ficar ciente, desse intervalo com segmentos, que aí eu também poderia colocar só assim, ó. Só uma opção, nesse caso aqui, do corte sendo representado nos cantinhos, tá? É uma opção de visualização também. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Então, ó, foi aqui que eu cliquei, ó, pra gente fazer essa segmentação, tá? Posso clicar novamente para ele voltar ou dou Ctrl Z. Também tem uma outra questão no corte que também é possível fazer a divisão de segmentos. A gente usa mais essa questão aqui em arquitetura, tá? É mais difícil de utilizar em interiores, mas também é possível. Se você precisar, por alguma razão, cortar esse corte e descer, então, ó, nessa região ele está sendo cortado aqui na cozinha, aqui ele já está sendo cortado no corredor, né? A partir daqui. Então, é possível ser feito também esse tipo de segmentação em nosso corte, tá? Então, Ctrl Z aqui para voltar. No nosso caso, a gente vai querer um corte mesmo alinhado, né? Sem também a divisão dos segmentos aqui, né? Ele de uma forma completa, indo dessa parte aqui da nossa sala até o nosso banheiro, tá? Mais pra frente a gente também pode estar utilizando aí a aplicação de outros cortes, né? Segmentando outras áreas do nosso ambiente, do nosso apartamento, tá? E aqui a gente vai, eu vou colocar, na verdade, vou puxar um pouco mais pra cá, ó. Eu vou colocar ele pegando essa parede aqui, ó, da sala, ou seja, ele fica justamente entre esse e esse alinhamento, tá? Porque eu quero que ele pegue aqui a parte da varanda, certo? E também pegue a parte aqui do hall de entrada. Então, ó, presta atenção aqui aonde está o alinhamento do nosso corte. Vou puxar aqui a linha de corte, porém, preste atenção que
a linha está sendo representada cortando aqui, mas o alcance desse corte não tá. Então, eu preciso puxar ele, ó, até aqui, tá? Então, lá em cima eu puxo e aqui também. Uma outra coisa é o alcance da profundidade, ó, que ela também não tá enxergando essa parede. Então, eu tenho que puxar para que ela enxergue essa parede aqui como um todo, né, até o final. E aí, beleza, colocado aqui o nosso corte, o que é que eu vou querer que a gente faça? Na verdade, eu vou puxar esse corte aqui nesse momento, eu vou puxar ele aqui para o corredor, tá? Porque a gente vai fazer a aplicação aqui de vigas nessa parte aqui do corredor e também na parte aqui do hall de entrada, tá? Então, com a setinha mesmo do teclado, né, eu selecionei essa linha de corte e com a setinha do teclado descendo, eu coloquei para ele cortar aqui a partir do corredor. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa setinha de arrasto e puxar até o final também, tá? Para que ele enxergue até o final ali do meu apartamento. Então, ficou desse jeito aqui o nosso corte, passando aqui e passando aqui, tá? Agora, a gente vai fazer a inserção aqui das paredes. Então, a gente vai vir aqui com parede para representação de viga, tá? A gente vai utilizar aqui uma parede mesmo, com a parede aqui de 15 centímetros interna. Então, é o seguinte, nessa parte aqui de deslocamento da base, aumentei um pouquinho aqui para vocês enxergarem melhor, a gente vai colocar o deslocamento, que seria dela do piso até a altura que vai estar essa viga, né? Então, a viga lá tá a 2,32, tá? Então, a gente vai colocar aí a 2,32. Vocês já conseguem, então, notar o quê? Que essa viga, ela tá abaixo da altura do forro, né? Que o nosso forro tá a 2,40 dos demais ambientes. Então, o que é que a gente pode fazer? Fazer um forro diferente, um forro mais baixo nessa parte aí do hall, para que a gente consiga ocultar essa viga, né? Então, aí já vai também uma situação, né, uma solução projetual que a gente pode ter para o nosso projeto. Então, o deslocamento da base, ele ficou com 2,32 e ele vai até a altura da laje, tá? Então, a gente permanece aqui com essa opção de restrição superior ativa, tá? Então, acima da laje, a gente vai deixar ele indo até a altura da laje, que é 3 metros. Então, eu só vou vir aqui, ó, e vou colocar essa parede até aqui. Se eu quero inverter, então, barra de espaço, né? E cliquei para fixar essa parede, tá? Então, já temos a inserção aí dessa viga. Temos uma outra viga que ela pega o alinhamento aqui dessa parede aqui, tá? Que inclusive é um pouco desalinhada aqui com essa outra que não deveria ser, mas é. E aí, a gente vem aqui com essa viga, ó, pegando desse alinhamento aqui, tá? Ó, cliquei aqui, depois a gente pode fazer o align também se precisar, tá? Ó, vou botar um pouquinho mais desalinhado aqui para vocês entenderem como seria feito o alinhamento com a ferramenta de align. Então, ó, peguei aqui desse ponto do meio mesmo e vou colocar ela vindo até aqui, ela tá na mesma altura, tá? Cliquei, ok, ESC. Agora eu vou ativar a ferramenta de alinhar, então atalho AL, vou selecionar essa parede aqui, tá? E agora essa daqui, beleza? E aí eu mantive esse alinhamento, então, ó, com essa parede aqui dos quartos, certo? Assim tá feita a inserção dessas vigas, vamos ver como ficou lá no 3D, ó. As vigas aqui, ó, do nosso corredor, né? Do corredor aqui dos quartos, tá? Tem também uma outra viga passando aqui, ó, nessa parte do hall, tá? Então, a gente vem aqui também na planta de forro refletido, né? Ativa a ferramenta de parede com o WA, tá? É a mesma altura aqui que tem essa viga, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, e colocar a viga de um canto a outro. Barra de espaço para rotacionar, que ela é alinhada com essa outra parede, tá? E cliquei. Então, ficou, ó, exatamente assim, ó. Beleza? E aí, a gente pode agora seguir para a aplicação do forro desses ambientes aqui, né? Tendo a consciência que esse forro aqui, ele vai estar com uma altura mais alta, né? Do que a do corredor e do que essa daqui. Na verdade, essa daqui, qual é a proposta que eu tava aqui, né? Que foi a situação que eu apliquei lá em nosso projeto. Eu deixei ela com a altura de 2,40, tá? Mas aí eu utilizei a viga para estar fazendo um detalhe com iluminação, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como seria. E já a parte aqui do corredor, eu realmente alinhei. Então, eu baixei o forro todo para ele cobrir mesmo essa viga, né? Eu coloquei o forro ali alinhado com a altura da viga. Então, ele cobriu ali toda a parte da viga com massa.
e a gente teve, né, um nível só aqui. Então, a gente vai fazer, vou voltar aqui para a planta de forro para vocês entenderem. A gente vai fazer a aplicação de um forro nessa área, outro forro nessa área e um outro forro nessa área, beleza? Então, vamos lá. Vou clicar aqui em forro. No forro automático, né, com o forro automático, eu já posso fazer a inserção aqui, ó, desses dois forros aqui, ó, porque ele já tá fechado, então é fácil a gente fazer essa aplicação aqui, né, tendo em vista que as vigas, elas já segmentam essa área. Então, ele já entende que essa área aqui é separada dessa, tá? Então, eu venho aqui, ó, já tá 2,40, apliquei aqui. Já nessa parte aqui do corredor dos quartos, né, eu não quero fazer essa aplicação segmentada, tá? Eu vou colocar aqui, ó, a altura, o forro, né, como 2,32, são 2,32, que seria a altura que tá a viga lá. E aí o gesseiro, ele na verdade vai fazer a aplicação dos gessos utilizando essas vigas como apoio, tá? Mas ele vai passar uma massa entre esses forros. Então a gente não vai desenhar o forro segmentado, a gente vai desenhar ele como uma área completa. Para isso a gente vai utilizar a ferramenta croquis, tá? Essa é uma das possibilidades para representar com essa ferramenta croquis, mas depois eu também vou mostrar essa aplicação da ferramenta na inserção de tabicas aqui na nossa sala, tá? E aí a gente vai vir aqui com o retângulo, tá? E vamos colocar aqui, ó, essa área daqui do canto até aqui essa viga, beleza? Então, coloquei daqui até aqui. 2,32, ok. Então, vou vir aqui no 3D, ó, pra gente ver como ficou essa peça aqui, ó. Vamos ocultar aqui o forro da sala, HH, né? Venho no menu modificar, ferramenta unir, tá? Cliquei no forro, cliquei aqui na viga, cliquei no forro, cliquei aqui na viga, tá? E ficou dessa maneira aqui. HR para voltar esse forro, que aí esse forro a gente vai fazer o seguinte, eu quero fazer a aplicação de tabica nele, ou seja, pra gente dar aquela sensação do forro mais soltinho, né? Fica mais bonito aqui, beleza? E temos também a inserção de alguns rasgos que a gente vai fazer aqui de cortineiro, tanto na varanda como no home office e no quarto suíte, tá? Então, essa parte de cortineiro a gente já vai fazer aqui como eu pensei, né? Como planejamento aqui para o nosso ambiente. E aí, depois que a gente fizer a inserção dos layouts mesmo aqui dos nossos ambientes, né? A gente vai aprender a trabalhar com as ferramentas de layout. Aí vocês vão entender que a gente pode alterar o forro, né? A gente pode fazer um rasgo, mesmo no forro básico, a gente pode editar o limite, como a gente vai fazer já para os cortineiros, e fazer a inserção de outros detalhes ali no nosso forro, tá? Então, não é limitante. O forro que eu colocar agora é o que vai ter que ficar até o final do meu projeto. A gente vai estar utilizando aqui as ferramentas, né? E de acordo com o processo criativo aqui para o nosso ambiente, a gente pode ir modificando, pode ir ajustando, tá? Então, vamos voltar aqui para a planta de forro. Então, seleciona aqui o forro, tá? E a gente vai deletar esse forro, porque a gente vai fazer utilizando lá a ferramenta de desenhar croquis. Mas antes, vamos fazer logo a aplicação do detalhe da tabica. Então, a gente vai vir aqui para o 3D, tá? A gente já excluiu aqui o forro da sala, né? E aí, aqui no 3D, você vai lá no menu arquitetura e vai clicar na setinha aqui de parede. Então, não é em parede, tá? É nessa setinha aqui de baixo. Você vai notar que a gente tem uma opção chamada parede moldura, tá? Nessa parede moldura aqui, ó, a gente tem aplicações de detalhes de forro de rodapé e de roda-teto, tá? Então, você vai vir aqui em detalhes de forro e vamos fazer a inserção dessa tabica. Só que, deixa eu dar um ESC aqui para sair. Só que eu vou pegar esse detalhe de forro aqui e aí a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu só vou dar um clique aqui, ó, no detalhe aqui na parede, tá? ESC, para selecionar esse detalhe, vir em editar tipo. E a gente vai logo duplicar esse tipo aqui, tá? A gente vai duplicar, vou chamar de detalhe de forro, tracinho, tabica. Beleza? Então, dou ok. Então, recapitulando aqui o que foi que a gente fez. Ó, tô aqui no 3D, vim aqui na setinha de parede, cliquei em parede moldura, tá? Você pode já vir direto aqui em editar tipo para duplicar, ou por acaso, se ele estiver bloqueado, você pode selecionar da ESC, seleciona o detalhe, vem em editar tipo, tá? Duplica e coloca aqui, ó, tracinho, tabica.
certo? Ok. Então, a gente duplicou, você vai notar aqui, ó, que ele tá agora com dois tipos de detalhe de forro, tá? O tabica e o detalhe de forro padrão, que já vem no template. E aí, a gente vai vir aqui onde tem perfil e eu vou trocar para o detalhe de tabica, tá? Então, ó, tabica metálica, tá? Tem o tabica metálica, tem a tabica de gesso, a gente vai utilizar aqui a tabica metálica, tá? E aí, vou até trocar aqui. Esse aqui vou botar um alumínio branco, então clica aqui dentro, clica nos três pontinhos. E aí, quando aparecer aqui a caixa de materiais, né, a gente vai colocar aqui, ó, branco, vai ser um metal branco, tá? Deixa eu ver aqui. Metal branco fosco, tá? Ó, esse aqui, metal branco fosco, e aí vou dar OK, tá? Então, ó, metal branco fosco, dou OK, beleza? Ele já trocou aqui a opção para a tabica, certo? Então, agora eu posso deletar e a gente vai fazer a inserção dessa parede aqui como um todo, ó. Já vou trocar aqui para o detalhe de forro tabica e vou sair clicando. Então, preste atenção como que tá sendo feito. Cliquei nessa parede, cliquei nessa, ó. Aí eu vou rotacionar. Como é que rotaciona? Clica no scroll do mouse junto com a tecla Shift, tá? Então, ó, rotaciono, clico nessa parede aqui agora, rotaciono, clico nessa, rotaciona, digita passando direto aqui, não tem problema agora, depois a gente ajusta, tá? E vou clicar, ó, vou dar continuidade aqui nessa e nessa, tá? Então, ESC, agora a gente vai fazer os ajustes, né, dessas partes que passou direto aqui e das que também não se completaram aqui, né? Então, vou pegar essa daqui, ó, vou alinhar com essa, tá? Vou pegar essa daqui, ó, e vou puxar ela até aqui, beleza? Ó, para ela fazer essa união aqui. Essa daqui também, ó, vou completar com essa, tá? É só clicar ali no quadradinho mesmo e puxar para ela alinhar, ó. Mesma coisa aqui, clico, puxo até ele fazer essa travinha, que aí ele já vai fazer esse chanfrado aqui. Igual a gente fez utilizando o rodapé, né? O rodapé a gente também fez, o rodapé com a aplicação separada da parede, né? A gente também fez utilizando a parede de moldura, então o funcionamento é do mesmo jeito. E aí já fizemos a inserção aqui da tabica. Note que, ó, a gente tá com a inserção dela como um todo aqui e ele já gera esse quantitativo aqui também, ó, o comprimento de tabica, né? Que a gente vai precisar comprar aqui ao lado também, tá bom? Agora, com a inserção da tabica feita, a gente pode ajustar aqui a altura, né, o deslocamento que ela vai estar. Então, ela fica um pouco abaixo, né? Vou colocar aqui o deslocamento dela com 2,40, que é a altura do nosso forro, tá? Mas se precisar fazer algum ajuste para encaixar direitinho no forro, a gente faz depois, certo? Então, coloquei ela aqui, selecionei, coloquei aqui com 2,40, tá? Lembrando que é do nível acabado, tá? Então, ajustei para ficar do nível acabado. Ó, os forros já estão todos do nível acabado também. Então, sempre se atenta à inserção do nível, tá? Qual é o nível que ele está reconhecendo. Então, tem que ser 2,40 do nível acabado, senão ele vai ficar 8 centímetros abaixo. Se ele ficar do nível osso, né? Ele não tá contabilizando aquela parte ali do substrato e revestimento. Então, ele tem que estar do nível correto, tá? E aí, a gente vai voltar agora para nossa planta de forro, né? Para fazer a inserção aqui do forro com a ferramenta de croquis, né? Para que a gente tenha esse afastamento aqui das nossas paredes, tá? Então, agora a gente vai fazer a inserção aqui do forro, né? A tabica já tá posicionada, a gente vai vir aqui em forro e vai clicar nessa ferramenta aqui de efetuar o croquis do forro, tá? Então, cliquei aqui, a gente vai utilizar a seleção de paredes como referência, tá? Então, se fosse um ambiente quadrado, eu poderia fazer utilizando um retângulo mesmo, né? Se fosse aqui o caso desse quarto aqui, que ele é totalmente quadrado, ou dos banheiros, os banheiros nem é totalmente quadrado, mas dava para utilizar também, só ajustar a parte que tem inclinação, mas principalmente o caso aqui da varanda, ou desse home office, né, que é totalmente quadrado, que não é o caso da nossa sala. Então, é mais fácil a gente fazer através do seletor de paredes, tá? Então, cliquei aqui nesse seletor, perceba aqui, vou dar um zoom aqui, não faz agora, presta atenção. Quando eu colocar aqui perto da parede, ele vai querer fazer, ó, a gente vai conseguir ver essa linha tracejada azulzinha aqui de projeção, né? Tá representando justamente aonde vai ser a inserção aqui, né? O limite
do nosso forro, tá? Como a gente fez a inserção de uma tabica, eu quero que esse limite ele seja um pouco mais afastado da minha parede, que no caso vai ser com 3,5, que seria a dimensão da nossa tabica. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3,5 cm, tá? Se eu quero representar essa unidade em centímetros, então eu preciso dizer o REPT, né, que eu tô mudando aí a unidade padrão do projeto, que tá em metros, para centímetros. Eu tô mudando nessa aplicação específica, tá? O projeto continua em metros, mas nessa aplicação específica aqui eu tô tratando de outra unidade. Eu tô representando, eu tô informando a ele outra unidade, tá? Então, se eu vou informar outra unidade, eu preciso dizer qual é, né? Porque se eu colocar só 3,5, ele vai achar que é metro. Então, 3,5 cm, tá? Quando eu der Enter, ele já vai fazer essa alteração aqui, ó, de unidade automaticamente. Então, eu poderia ter digitado 3,5 centímetros ou já ter digitado na unidade padrão aqui do nosso projeto, que seria metro, então seria 0,035, certo? Então, quando eu faço isso, perceba que agora quando eu coloco o meu cursor aqui em cima da parede, se eu jogo um pouquinho mais para a direita, ele vai jogar essa projeção desse limitante para a direita. Se eu jogo um pouco mais para dentro, ele joga essa projeção para dentro do meu ambiente, né? Para o lado esquerdo, tá? E é para dentro que eu quero. Então, a gente vai jogar essa projeção dessa parede aí para o lado esquerdo. Então, dei um clique. Vou agora fazer para essa outra parede aqui, ó. Então, eu jogo para baixo, né? Para ser dentro do ambiente. Dei outro clique, tá? E nesse caso aqui, ó, como ele vai ser uma parede só, né? Então, fiz essa linha aqui, eu não preciso repetir nessa daqui, tá? Depois eu só vou dar o trim juntando com essa daqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Só clica ali em um alinhamento, né, de cada segmento e depois a gente vai fazendo o trim. Então, ó, vou clicar nessa parede aqui, jogando para dentro, então, pro lado direito. Eu coloquei do lado errado aqui, então, ó, inverti, tá? Tem essa setinha aqui de inversão também. Então, se clicar errado, utilize essa setinha. Ó, então, aqui a gente não precisa clicar nessa, porque a gente vai utilizar a ferramenta de trim para juntar essas linhas. É o mesmo caso desse aqui, ó. Como essa parede aqui, ela tá distante, né? Tá diferente, tá separada, é a da viga. Eu não preciso clicar nela novamente. Então, eu só vou clicar nessa daqui e depois eu faço o trim, tá? Então, ó, cliquei nessa para cima, né? Cliquei nessa para dentro. Vai prestando atenção para que lado a linha tá indo. Se você jogou pro lado errado, então clica na setinha para inverter, tá? Nessa aqui da esquadria também vai ser para cima e pronto. A gente já fez a inserção de todos os segmentos. Então, ESC. Agora a gente vai ativar a ferramenta de trim para fazer essa junção. Então, TR, tá? Vou clicar aqui, ó, nessa parede aqui, ó, nessa linha, né? E nessa de cá. Lembrando que o trim sempre você vai selecionar o segmento que você quer manter, né? Então, preste atenção em que lado da intersecção você tá clicando, né? Para que ele mantenha aí o lado correto, o segmento correto, tá? Então, aqui, ó, eu seleciono para baixo e não para cima, tá? Cliquei para baixo, porque aí ele mantém esse lado de baixo e corto de cima, tá? E assim vai, ó. Cliquei aqui e selecionei o lado de cá, ó, para ele manter esse lado aqui, né? Mesma coisa aqui, cliquei aqui, cliquei aqui para cima e cliquei aqui, tá? Então, ele vai, esquece que aqui, ó, ele vai manter essa área aqui, que é exatamente a área da nossa sala, certo? Então, a gente já fez esse afastamento aí da parede. A altura de deslocamento, você vai colocar aí 2,40, que é justamente a altura que a gente quer para a nossa sala. Então, se estava 2,32, tu ajusta para 2,40, né? E a gente pode já dar o ok aqui, tá? Então, ele já aplicou ESC, ó. Ele já tá da mesma cor dos outros, né? Que tá com exceção de forro. Agora, a gente vai para a linha de corte, observar aonde o gesso tá em relação à tabica pra gente fazer o ajuste, tá? Temos como ir para a linha de corte, tanto clicando aqui, ó, nessa cabecinha azul aqui, ó, do corte, ó. Dando 2 cliques, tá? Tem como a gente vir aqui, ó, para a linha de corte, tá? Como a gente pode, deixa eu fechar aqui, ó. Como a gente pode vir aqui, ó, diretamente pelo nosso navegador de projeto. Então, desce um pouquinho aí, ó. Estava lá em cima. Deixa eu subir tudo aqui. Você desce um pouquinho aqui, ó, até encontrar a opção de corte. Se estava fechada, maximiza aí, ó. E você vai dar 2 cliques em cima da letra B, né? Que é do corte B, tá?
e ele vai vir para essa situação aqui. E você pode dar o zoom aqui, ó, para ver como está a aplicação. Então, perceba aqui, a gente tem que fazer um pequeno ajuste aqui, né, na nossa tabica. Então, a gente vai pegar, selecionar aqui o gesso, né, vai vir aqui com a ferramenta de mover, cliquei aqui, ó, e vou clicar aqui embaixo, só para dar essa descidinha aqui, né, e ele encaixar direitinho na nossa tabica metálica. Lembrando que a gente está utilizando aqui uma tabica metálica, né? Se fosse, vou só mudar aqui só para mostrar para vocês, não seria o caso de vocês fazerem aí. Mas se fosse uma tabica de gesso, por exemplo, né? Eu viria aqui, ó, vou trocar aqui para a tabica de gesso. Cadê? Tabica de gesso, vou botar essa de 3x3, tá? Ele ficaria, ó, ele ficaria exatamente alinhado aqui, né? Então, eu desceria novamente aqui a tabica de gesso, aqui seria exatamente o que a gente elevou ali, né? Desceria ou subiria, né? Eu também poderia trabalhar aqui com ele mais para cima. O ideal é que o nosso forro, nesse caso da tabica de gesso 3x3, ao invés de ter ficado com um afastamento 3,5, tenha ficado só com 3, né? Que aí ele iria ficar alinhadinho aqui com a tabica. E aí eu faria a união desses elementos, ó. Se ele tivesse com afastamento só de 3, ele ficaria aqui bem alinhadinho. Poderia ser em cima ou também embaixo, né? Mas aí voltando, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Ops, dei Ctrl Z demais. A gente ficou nessa situação aqui da nossa tabica metálica, né? Com o gesso encaixadinho aqui, tá? Que vai ser a nossa situação aqui do projeto. Então, vamos lá para o 3D, ver como tá a nossa situação aqui. Hoje estamos com os forros inseridos, tá? E a nossa sala também já com a tabica. Agora, a gente vai partir aqui para a inserção dos cortineiros, tá? Então, o cortineiro, ele funciona exatamente da mesma forma aqui, né? Para a aplicação do detalhe de forro. Então, a gente vai rotacionar aqui pelo 3D, lembrando, scroll do mouse e Shift. Venho aqui em arquitetura, vou clicar na setinha e parede e moldura, tá? Agora, nessa situação, a gente vai trocar o detalhe para este aqui, tá? Porque vai ser justamente aquele do cortineiro, tá? E vai ser um cortineiro aí embutido. Eu vou querer o cortineiro aqui no home, tá? Nesse home office aqui. Depois a gente vai fazer a inserção ajustando. Então, fiz a inserção de um cortineiro. Como os ambientes são separados, eu não vou clicando não. Eu inseri um, eu dou ESC para sair do comando, para que ele fique separado dos próximos que a gente vai inserir. Diferente desse, que a gente faz a inserção toda juntinha, para que ele fique em um detalhe de forro único, né? Se eu fizesse essa mesma aplicação aqui para os demais, ele iria ficar em detalhes únicos juntos também. Mas como são ambientes separados, a gente quer que fique em detalhes separados também. Então, faz a inserção em um, da ESC, né? E aí, repete novamente aqui a inserção da parede de moldura, né? Então, clica aqui parede de moldura e vamos fazer a inserção para o quarto. Contudo, para o quarto e para a varanda, eu queria que a gente colocasse um detalhe iluminado. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vai editar o tipo. Vamos logo renomear esse que tá aqui. A gente vai colocar tracinho, vou colocar cortineiro, só cortineiro, tá? Dou OK. Vou duplicar para criar os que a gente vai inserir agora no quarto suíte e na varanda. Então, cortineiro, vou deletar esse 2, vou colocar iluminado, certo? E aí, vou dar um OK aqui. No caso da varanda, a gente está colocando um cortineiro, como cortineiro iluminado, mas para ele ficar com a sensação de rasgo, tá? Já no caso da suíte, a gente de fato vai utilizá-lo como cortineiro mesmo. Na varanda, não obrigatoriamente. Só estou utilizando ali para ser um rasgozinho ali do canto, tá? A gente pode fazer a aplicação também desse mesmo detalhe aqui na parte do hall também, tá? Então, cortineiro iluminado, OK. Vou trocar agora aqui, né? Depois de ter duplicado, é que eu posso fazer qualquer alteração, né? Eu vou trocar esse detalhe aqui de forro do cortineiro embutido para o cortineiro iluminado. Então, eu vou colocar esse aqui embutido para iluminação 1, que é o da fita de LED. Eu vou mostrar para vocês a diferença, tá? Vocês podem, inclusive, também sair mexendo aí para ver a diferença entre esses detalhes, tá? Então, cortineiro iluminado do tipo 1. E aí, eu posso vir aqui para fazer a inserção aqui, ó, nesse ambiente. ESC, depois que eu inserir, é que eu ajusto as alturas, tá? Então, fica tranquilo em relação a isso. E vou novamente vir aqui, parede de moldura, a gente já tá com ele acionado aqui, ó,
vou só fazer inserção aqui na varanda, tá? ESC, e vou inserir também aqui no hall, tá? Então, também novamente aqui parede, moldura, e vou colocar ele aqui no hall de entrada, tá? ESC. Agora, a gente vai para um corte para a gente posicionar ele direitinho e depois só editar os forros, retirando, né, o fechamento do forro nessa parte do cortineiro, tá? Então, a gente vai, ó, pegar o corte, no caso, eu vou pegar logo esse corte aqui, que é o A, né? Depois a gente vai andando para ajustar os demais. Então, vou pegar aqui o corte A, vou dar 2 cliques. Então, aqui, ó, deixa eu ajustar logo aqui o corte, vou colocar com cores consistentes, para a visualização ficar direitinho aqui. Depois a gente fala sobre esses ajustes aqui, ó, mas é basicamente você ajustar essas linhas aqui, ó, para a dimensão do teu ambiente, tá? Então, ó, cliquei puxando aqui, ó, o nível, né? Esse pontinho aqui, ó, puxando aqui a representação do nível, tá? Para ela passar aqui da dimensão, né, do nosso ambiente, tá? Posso também retirar aqui, ocultar essa região de recorte, ó, para ele ficar exatamente com a visualização de canto a canto da parede, sem nenhuma linha sendo apresentada a mais, tá? Então, ó, eu vou selecionar esses detalhes aqui, eu posso até já dar um SA, tá? Vou colocar o nível dele acabado, certo? E vou colocar aqui o deslocamento do nível de 2,40, né? Que seria a altura que tá os nossos forros, né? Tanto de todos os ambientes que a gente colocou, tanto os da sala ali, varanda e a hall de entrada, como os do quarto também, certo? A gente já pode ver essa inserção aqui, tá? Então, tá feito aqui. Esse daqui é justamente o do hall de entrada e esse daqui o da varanda, né? É onde o nosso corte A, ó, tá pegando o do hall de entrada e o da varanda, certo? Ó. E aí, o que é que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar e lá na planta de forro, a gente vai reduzir justamente essa dimensão aqui, ó. Vou pegar aqui a trena para vocês verem, ó. A gente vai retirar o forro dessa área aqui, ó, que tem justamente 31 centímetros. Então, a gente vai recuar esses 31 centímetros, tá? Por quê? A parte do cortineiro, ela tem somente 15, tá? Mas como esse detalhe, ele tem também essa volta aqui que a gente precisa para a inserção da fita de LED, né? Que seria o fechamento que recebe a fita de LED. Então, a gente recua o forro até a parte desse detalhe aqui, porque depois é só a gente unir esses segmentos, né? Unir essas peças, tá? Então, a gente recua justamente todo esse detalhe aqui, apesar da abertura do cortineiro ficar só os 15 centímetros, que é o que a gente precisa, tá? Então, beleza. Então, a gente vai fazer isso para todos aqui, ó, porque todos têm essa mesma dimensão, afinal, a gente tá usando o mesmo detalhe, né? Então, eu venho lá em planta de forro refletido, vou selecionar, ó, esse forro aqui, tá? E vou editar esse limite. Seleciono essa linha, né? E vou com a ferramenta de mover mesmo, ó. Clico aqui, jogo para cima, que é para o lado que eu quero recuar, e vou digitar ponto 31, Enter, tá? ESC, vou dar só o trim aqui, ó, cliquei aqui, aqui e aqui, mantendo os lados, né, que eu quero manter aqui dos segmentos, ó, ESC, fazer uma caixinha aqui para vocês verem a área que ficou, tá? E posso concluir o modo de edição. Vou voltar lá no corte A, só para você ver como ficou. A gente fez a edição aqui, ó, do hall de entrada, então ficou exatamente dessa forma. Aqui é só a gente vir com a ferramenta modificar, ó, unir, menu modificar, aliás, a ferramenta unir, tá? Clico no detalhe e clico no forro, tá? E pronto, aqui ele ficou uma peça única, ó. Apesar de elas estarem segmentadas, né? Aparentemente, essa união aqui, ela é feita, né? Então, a representação aqui desse detalhe fica tudo corretinho. Tá? A gente vai fazer essa mesma aplicação, né, movendo esses 31 centímetros de todos os demais ambientes que a gente fez a inserção do cortineiro iluminado, tá? Que seria a varanda e a suíte. Lá do home office, né, a gente já vai fazer um outro afastamento, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, vamos voltar lá para a planta de forro refletido, vamos fazer essa mesma aplicação aqui na nossa varanda. Então, selecionei editar o limite, seleciono essa linha, MV, que é o atalho para ativar a ferramenta de mover, clico aqui, jogo para cima, digito ponto 31, tá?
TR, né, que é a ferramenta de trim, cliquei e cliquei, cliquei e cliquei, tá? Posso concluir aqui e posso daqui mesmo até fazer a união. Então, unir, ó, clico no forro e clico nesse detalhe aqui, beleza? ESC. Vou fazer a mesma coisa aqui agora no nosso quarto suíte. No quarto suíte e na varanda, vocês podem notar que a gente fez a inserção de canto a canto mesmo, tá? Então, nesses dois ambientes, eu quero realmente que esse detalhe de cortineiro, de rasgo, ele seja na parede inteira, tá? Para não ficar só um segmentozinho. Mas no home office, a gente vai fazer diferente, tá? Então, nesses daqui, a gente tá fazendo inteiro mesmo, né? Tanto essa parte aqui do hall de entrada, como da varanda e do quarto suíte, tá? Para ficar ali uma linearidade, né, desse rasgo de luz, tá? Já no home office, como não vai ter luz, aí a gente vai colocar mais ou menos no tamanho aí da janela, que é pra gente não perder espaço aqui de mesa de trabalho, tá? Então, ok, selecionei aqui o forro, venho em editar limite e vou repetir esse mesmo processo. Seleciono a linha, ativo a ferramenta mover, que é através do atalho MV, cliquei na linha, joguei para dentro, né, e vou digitar ponto 31, Enter. Ativo a ferramenta de trim, TR, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui, cliquei aqui, posso concluir, já venho no menu modificar com a ferramenta unir, clico no forro e clico no detalhe, beleza? Vamos ver agora como ficou, ó. Então, lá no corte A, ó, vou clicar aqui através da aba, ó, a gente já tá com o detalhe da varanda também prontinho, tá vendo, ó? E se eu quiser aqui na minha planta de forro, né, mover o corte para cá ou até criar um novo corte, eu posso vir aqui no menu vista, tá? E criar novos cortes. Então, vamos fazer isso. A gente vem aqui em corte e a gente vai fazer um corte bem específico nessa parte aqui da janela do home e do suíte, tá? Vamos fazer logo aqui no da suíte. Então, fiz um corte aqui, ó, certo? ESC, vou selecionar e vou chamar ele, como a gente já tem o corte A e B, né? Eu vou chamar ele de C, certo? Vou deixar ele visualizando até aqui, passando da parede, é o que a gente precisa, certo? E vou colocar aqui no tipo de desenho também, eu vou inserir o nome cortes, tá? Que é para ele ficar juntinho aqui, ó, dos cortes na organização do meu navegador, tá? Vou fazer até uma cópia desse aqui para baixo. Então, com ele selecionado, eu vou digitar CO e vou vir aqui, ó, copiando esse corte aqui para baixo, tá? Esse, ó, vou com a setinha do teclado organizar melhor ele aqui, certo? Diminuir um pouquinho aqui. Já tá passando aqui também, já tá também com o tipo de desenho, como foi uma cópia, ele já pegou essa configuração. Eu só vou trocar o nome para D, certo? Ao invés de C1, vai ser D, beleza? E aí, eu já posso vir aqui, ó, no C, tá? Pra gente visualizar como tá. Deixa eu até colocar aqui, ó, cores, consistência. Eu quero que o nível de detalhe fique baixo, tá? E eu posso até, depois, se eu quiser, ajustar também a altura desse corte. Pra agora, deixa ele só assim mesmo pra gente não perder tempo. Então, ó, já tá ajeitadinho aqui também. Já o D, né, a gente ainda precisa fazer esse ajuste. Então, primeira coisa que eu vou fazer é ajustar a altura e o nível aqui do meu detalhe de forro, né, do meu cortineiro aqui sem iluminação. Então, o nível precisa ser do nível acabado, né, e o deslocamento do nível vai ser de 2,40, tá? Então, eu digito 2,40, dou Enter, ele já vai fazer esse ajuste aqui. Nessa situação aqui, o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai retirar a dimensão desse detalhe aqui, ó, que ele tá, para você não se confundir, vamos ajustar logo aqui esse nível de detalhe da parede para baixo, tá? Porque aí ele fica retinho aqui. E vamos colocar também aqui cores consistentes, tá? Então, você vem aqui na trena, clica aqui e agora clica aqui, ó. Perceba que é o quê? 18, porque tem o rasgo de 15, né? Que é o espaço do cortineiro, mais os 3 centímetros ali da peça de gesso, tá? Ou seja, a gente vai reduzir desse forro, né? A edição do limite dele, 18 centímetros, tá? Então, sabendo disso, a gente já pode voltar para a planta de forro, né? Vou vir aqui no forro do home office, que é esse quarto aqui. Vou editar o limite, clico aqui na linha, vou digitar MV, clico aqui na linha, jogo para cima, né? Direciono para cima, digitando ponto 18, Enter, tá? E aí, agora a gente vai utilizar a ferramenta de trim. Então, TR, cliquei aqui, clico e clico, clico e clico, beleza? Aí eu posso já concluir e quando eu voltar lá no meu corte D, ó,
ele já vai estar tudo ok. Vou fazer só a união, né, que a gente não fez. Então, venho aqui no menu modificar, clico em unir, clico no detalhe e clico no forro. ESC e já tá feito. Beleza? Então, assim a gente conclui, né, a edição dos nossos cortineiros aqui. Contudo, lembra que eu falei que eu queria que a gente tivesse esse detalhe aqui desse cortineiro, né, menor? Eu queria que ele ficasse aqui, ó, mais ou menos na altura da nossa janela, tá? A gente pode fazer isso mais pra frente também, depois que a gente tiver uma decisão de layout, né? Lembra que eu falei que de acordo com o que a gente fosse ali tendo o nosso processo criativo, a gente pode ir fazendo alterações no nosso projeto sem problema algum, né? Mas eu posso também, ó, vou vir aqui para a planta de forro refletido, tá? Eu posso também já definir, né, qual a dimensão que eu vou querer aqui para o meu detalhe, tá? Então, o que é mais fácil eu fazer? Vou dar Ctrl Z e ó, para ficar igual de vocês. Então, o que é mais fácil eu fazer? Eu vou selecionar o forro, vou editar esse limite e aqui no limite do forro eu já vou definir qual o tamanho que eu vou querer aqui para a inserção desse meu cortineiro, tá? Então, eu vou vir aqui com a linha e vou colocar aqui uma linha nesse sentido, ESC. Vou selecionar essa linha e, ó, através da cota temporária, eu já vou definir esse afastamento que a gente vai ter no cortineiro. No caso, eu vou colocar aqui com 1,20, tá? Eu vou deixar ele aí com 20 centímetros de afastamento. Feito isso, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar essa linha aqui, ó, embaixo, tá? Ó, certo? Criei essa linha aqui embaixo, ESC. Vou dar um trim, né? Então, ativei o atalho TR para dar um trim nessa região aqui, ó, nessa linha, essa com essa, tá? Para que ele elimine aquela linha que tava aqui. E vou dar um trim agora nessa com essa, certo? Então, a área que ele vai ficar é exatamente essa aqui, ó. Deixando somente o rasgo do cortineiro sem iluminação que a gente tá fazendo aqui no nosso home office, tá? Depois que eu fiz isso, aí é só eu dar OK, beleza? E vou lá, ó, nesse meu cortineiro aqui, que a gente vai fazer a inserção, tá? Só que a gente vai fazer isso pelo 3D, né? Tem que fazer esse ajuste pelo 3D. Vou lá no 3D, seleciono essa bolinha de arrasto, então cliquei e vou, ó, ela vai travar até aqui nesse ponto aqui, ó. É nesse ponto aqui, na verdade, ó. Ela vai dar uma travadinha aqui, ó. A gente consegue, através desse pontinho aqui, ó, ele entender aonde fica esse fechamento, tá? Então, a gente pode rotacionar aqui para ver, ó. Ele travou exatamente no cantinho certo aqui, tá? Ele faz o xizinho lá mostrando o ponto que a gente tá usando como referência. Perceba que ele já fez isso, mas que a gente precisa fazer o quê? Um fechamento aqui, tá? Então, sempre que a gente tiver um cortineiro, um rasgo, né, ou qualquer detalhe no forro que não vá de canto a canto, como o caso desses que a gente fez aqui nos demais, né, a gente vai precisar trabalhar com os fechamentos. Lembra quando eu mostrei lá os tipos de gesso que a gente tem lá nas propriedades, né, no seletor de tipos? Eu mostrei que a gente tem também os tipos de fechamento, é justamente para essa situação, tá? Então, sabendo que a gente só precisa aqui de um pedacinho de gesso, né, para fazer esse fechamento, a gente volta aqui para nossa planta de forro, tá? Vou até colocar ela aqui com o estilo visual de linha oculta, tá? Para que a gente consiga visualizar exatamente o que a gente vai criar aqui, certo? Eu preciso fazer esse fechamento para dentro do forro e não para dentro do meu cortineiro, né? Então, a gente vai fazer esse quadrado para o lado de cá. Então, deixa eu colocar aqui estudo de arame, tá? Ó, a gente vai fazer esse fechamento daqui até aqui, certo? Então, eu vou lá em arquitetura. Vou utilizar aqui, né, a ferramenta de forro, só que eu vou trocar aqui o tipo, né, não vai ser o forro de 3 centímetros, vai ser o forro aqui de 15, tá? Então, cliquei aqui no de 15, que o nosso cortineiro ele é 15 por 15. Vou colocar para efetuar croquis com o forro, tá? Vou fechar aqui, para não atrapalhar a nossa aula, mas indico salvar, tá? E aí, a gente vai fazer aqui o retângulo, né, que seria só para representar a espessura da peça do gesso. Então, esse tipo aqui, ele já vai fazer um gesso de 15 centímetros. Então, ele vai fazer um gesso com altura de 15 centímetros. Para que seja execuível, né? Para que seja a situação real. Então, a gente vai fazer nessa representação, já que seria uma chapa vertical, a espessura do gesso, que é de 3 centímetros, tá? Então, o tipo, né, de forro, ele tá responsável por orientar
a altura dessa chapa, que seria os 15 centímetros para fazer esse fechamento. E a gente, através do nosso desenho no gesso, vamos orientar a espessura dessa chapa. Não é uma chapa vertical? Então, a gente vendo em planta, a gente está vendo o quê? A espessura dela. É justamente o que a gente vai desenhar aqui, tá? Então, com o retângulo, eu venho aqui, ó, cliquei aqui nesse ponto, cliquei aqui no alinhamento da parede, tá? ESC. Vou selecionar nessa linha aqui da esquerda e vou digitar aqui na cota temporária 3cm, Enter, tá? Então, ó, ele criou aqui, ó, uma chapinha com espessura de 3 centímetros. E aí vai ficar, por conta do tipo do gesso, que é de 15, representar essa altura, tá? E aí, quando eu der o OK, ó, que já tá certinho, ó, acabar, 2,40. Quando eu der o OK, a gente vai lá para o 3D para visualizar, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Só que eu quero que ele venha um alinhamento até aqui. Então, eu não preciso que ele esteja sobrepondo o forro. Ou seja, eu posso elevar esses 3 centímetros do forro aí nele. Então, a gente vai colocar a altura do deslocamento como 2,43, certo? Quando eu der OK aqui, ó, ou deixar ele aplicar de forma automática, ó, ele já vai fazer esse ajuste subindo a altura do gesso que estava lá, né? E então se alinhando ao detalhe. É só eu vir aqui com ele selecionado ou clicar no menu modificar, né? Na ferramenta de unir geometria, clico no detalhe e clico no forro, né? E clico no detalhe, tá? E aí essa união aqui das peças também já tá feitinha. Vou ocultar aqui a parede, ó, HH, só para vocês verem, ó. Essa representação ficou exatamente desse jeito aqui. A gente pode fazer até a união, né? Eu vou clicar aqui. A união dessa peça aqui com o forro também, né? Pra ficar tudo unidozinho, tá? Então, ó, ficou desse jeito. Ocultei a parede com HH, né? Seleciona aqui, vem na ferramenta unir, clica no detalhe e clica no forro também, tá? E aí a gente tá já com todos os detalhes de forro, ó. Vou ocultar aqui também pra gente ver, ó. O detalhe que vai ser iluminado aqui, ó, da nossa suíte, tá vendo, ó? Com o cortineiro sem iluminação, e vou ocultar aqui também, ó, com também o detalhe iluminado aqui na nossa varanda, e temos também, vou ocultar essa viga, o detalhe iluminado aqui, ó, do nosso hall de entrada, beleza? Então, HR para voltar tudo. Fizemos aqui em seção do nosso forro, né, do forro dos nossos ambientes, tanto forros mais simples, como o caso aqui de cozinha, dos banheiros, né, como também forros rebaixados, como o caso aqui, com uma solução projetual, né, como o caso aqui do nosso hall aqui dos quartos, para a gente esconder essas vigas, né? Como a gente também teve uma solução projetual aproveitando a viga como um fechamento para fazer um rasgo de iluminação aqui no hall de entrada, como também aplicações de cortineiros iluminados aqui de canto a canto, ou de cortineiros, né, sem iluminação, aprendendo a fazer esses fechamentos de forro também, tá? Se não tivesse esse fechamento, ele ia o quê? Vazar a luz ali, vazar a luz não, ele ia ficar com abertura, que aqui não tem iluminação, mas ia ficar com abertura para dentro do nosso forro, entre forro e laje. Então, tem que ser feito esse fechamento aqui também, tá? Então, ok, vocês já aprenderam aqui todas essas aplicações que vocês podem fazer em qualquer outro tipo de projeto, utilizando essas mesmas ferramentas, essa mesma técnica, beleza? Então, para a aula de hoje é isso, e espero que você tenha gostado, e até a próxima!